Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje então vamos falar aqui sobre os números pares e números ímpares. Fazendo então uma definição, eu dividi essa aula aqui em três partes, certo? Três partes simples assim e algumas propriedades que irão nos ajudar a definir isso, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador para a aula. O que são os números pares e os números ímpares? Os números pares e números ímpares, eles estão dentro dos conjuntos numéricos. Como nós falamos, né? Conjuntos numéricos é quando determinados números é composto dentro de uma comunidade, dentro de algo comum, certo? No caso, a gente viu lá dos números naturais, números inteiros, números fracionados e assim sucessivamente. Também nós temos uma característica que é números pares e números ímpares. Isso é uma parte do conjunto dos números inteiros, certo? Com isso, a gente podemos chamar de um subconjunto, certo? Que é um pequeno conjunto, né, de todo o conjunto. No caso, no conjunto dos inteiros, nós temos um subconjunto que são dos números pares e ímpares. Mas, de uma forma geral, como eles são definidos, como são adotados, de uma forma geral, eles são formados por números que não são decimais, certo? Não são decimais ou em forma de fração. Também não é um número par nem um número ímpar. Mas também neste conjunto, os números negativos, o zero e os números inteiros positivos estão todos inclusos para a definição dos números pares, certo? O menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, o 0, 1, 2, 5, 10, todos esses números que eu informei estão dentro dos números inteiros e, no caso, os números pares e ímpares, que é parte do subconjunto que a gente estamos definindo. Então, como é que nós podemos escrever esses elementos? Podemos escrever esses elementos da seguinte forma: os números inteiros, aqui eu defini menos 5, menos 4 e assim sucessivamente, até 5 também assim sucessivamente, podendo ir de menos infinito até mais infinito, beleza? Sim, Emanuel, mas você falou assim de um conceito geral, de um conceito básico, mas vamos agora então definir o que é um número par e o que é um número ímpar. O número par, a definição básica dele é que em todo o conjunto dos números naturais, nós temos o subconjunto dos números inteiros. E no conjunto dos números inteiros, nós temos um subconjunto que é dos números pares, certo? Em primeiro momento, nós aprendemos a reconhecer os elementos daquele conjunto específico para a partir daí ir trabalhando e abordando de forma mais clara, beleza? Para a realização de forma mais intuitiva, nós temos algumas regras que utilizamos para a definição quando o número é par e quando o número é ímpar. Quem nunca já ouviu falar, né, que todo número que termina em 0, 2, 4, 6, 8 são considerados números pares. Também temos uma outra regra que é todo número par é divisível por 2. Se nós pegarmos um número qualquer e dividirmos por 2, se der um número inteiro, sem resto nenhum, no caso então, ele é um número par, beleza? Mas temos essas duas regras aqui, ou no caso 3, né? Que todo número dividido por 2 com resto zero é par, e os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 também são números pares, beleza? Mas a definição algébrica dos números pares não é dessa forma. A definição algébrica desse subconjunto é dado pelo seguinte parâmetro. A gente chamamos aqui de P, certo? De pares, pela lei da formação. Lei da formação. Essa lei é uma lei matemática, certo? Utilizada para definir de forma mais matemática possível os números pares. Então, de uma forma geral, os números pares eles são definidos por um P, que é igual a 2 vezes um N. Então,
Com isso, a gente consegue observar que qualquer número multiplicado por 2 vai sempre proporcionar um número par. Se nós temos um número ímpar, 1, ao multiplicarmos por 2, vai dar o próprio 2. Se nós temos ali um 3, que é o número ímpar, ao multiplicar por 2, vai dar um número par, beleza? Então, todo número inteiro multiplicado por 2 sempre vai proporcionar um número par, beleza? Por esse motivo, então, que se utiliza essa lei da formação. Nesse caso aqui, o n é um elemento do conjunto dos números inteiros, podendo ser 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Eu exemplifiquei aqui, certo, com todos os números inteiros positivos, incluindo o 0, 0, 1, 2, 3, 4, até o número 9, certo? Ao nós utilizarmos a lei da formação, que P é igual a 2 vezes N, onde ao multiplicarmos 2 vezes 0, né, que adotamos os N igual a 0, vai dar igual a 0. Aqui adotamos para 1, será 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente, 2 vezes 9, 18, certo? E assim sucessivamente para os demais casos. Ó, aqui nós temos um número ímpar, par, ímpar, ímpar e, consequentemente, todos esses números, ao multiplicar pela lei da formação, deram um número par. Então, o resultado da operação sempre foi proporcionado um número par, beleza? Após a definição dos números pares, vamos agora definir os números ímpares. De uma forma geral, os números pares, os números ímpares, todos os elementos dos números inteiros que não são números pares, beleza? Todos os números que não são pares são ímpares. Então, sabendo disso, nós temos também algumas regras que utilizamos no nosso dia a dia. Regras são essas: os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Todos esses números que terminam tem como número final esses números aqui, são considerados como números ímpares. Também, todo número que dividido por 2, que dá um resultado final, um resto diferente de 0, no caso 1, ele é considerado também um número ímpar, certo? Então, se nós pegarmos aqui, vamos supor que a gente tenha 21 dividido aqui por 2. Ao dividirmos aqui, né, a gente vamos ter 10, que vai dar 20. E ao subtrairmos aqui, né, 21 menos 20, temos como resto 1, certo? Então, no caso, o número 21 é um número ímpar. Além de terminar com 1, ele também deu o resto na divisão. A gente vamos ver mais um pouquinho à frente na formação desse procedimento. Por quê? Porque um simples passo aqui que a gente vamos fazer vai esclarecer muita coisa para você, beleza? E também um número ímpar, ele não é múltiplo de 2, certo? Ele também não é múltiplo. Mas vamos fazer a definição algébrica agora de um número ímpar. Numa definição algébrica, nós temos o seguinte: 2 vezes n mais 2. Vamos observar aqui a seguinte coisa. Se nós, para obter o valor de 21 aqui, nós precisamos fazer o quê? 21, ele vai ser igual a 2 vezes 10, não é isso? Mais o resto. O resto deu quanto? 1. Se nós observarmos aqui, ó, a única coisa que modificou aqui, ó, foi a inclusão do n, certo? O n como inteiro. Então, essa fórmula aqui, ó, é uma fórmula adaptada da divisão realizada, certo? A mesma coisa para o caso anterior dos números pares.
Se nós temos aqui, vamos supor agora 20 dividido por 2, nós precisamos multiplicar, no caso, por 10. 10 vezes 10, 20. Temos agora como resto 0. Para nós obtermos a mesma coisa aqui, ó, a gente faremos 20 será igual a 2 vezes 10 mais 0. Como o 0 aqui não irá influenciar em nada, e aqui nós temos a letra N de inteiro, certo? Olha, é a mesma coisa, né? A diferença é que aqui a gente vamos incluir o 1, enquanto aqui não temos nenhum valor, beleza? Agora, preenchendo a tabela da mesma forma que utilizamos lá no caso anterior para os números pares, a gente podemos utilizar aqui para os números ímpares e ver que sempre qualquer valor multiplicado por 2 e somado com 1 sempre dará um número ímpar. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E vamos agora aqui para o último caso, que também vocês podem preencher aí esses valores, certo? E incluir aí embaixo, certo? Todos os valores aí que vocês encontraram, beleza? Então, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, beleza? Então, a definição básica dos números... Então, galera, a definição básica dos números inteiros, pares e ímpares são basicamente essa, beleza? Eu vou agora na próxima aula falar sobre propriedades que vai ajudar a gente bastante em cálculos, facilitando e agilizando processos, às vezes em questões aí que no Enem nem tanto, às vezes na escola se cobra e assim, com alguns tipos de concurso também cobram questões desse tipo, o ITA, prova do ITA, do IME, sempre utiliza também esse tipo de conhecimento, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.